Boa noite a todos. Com muita alegria, nós retornamos a essa casa. E hoje a nossa conversa será sobre esse livro, Cuidando da Sua Criança Interior. Alberto Almeida é um conferencista espírita renomado, médico, homeopata, e tem um trabalho maravilhoso em Belém do Pará. E ele lá tem o Jardim das Oliveiras. E ele trouxe esse assunto para nós através de palestras e através desse livro que vocês estão vendo aqui, que eu me apaixonei pelo livro, então gostaria de repassar um pouquinho. Jesus disse: deixe que as crianças venham até mim. Então Jesus fez essa proposta. Ele chamou que as crianças chegassem até ele. Mas as crianças, quando se aproximam dos adultos, elas não têm uma premissa. Nós não deixamos que as crianças acessem, muitas vezes, as rodas de conversas dos adultos. Elas são afastadas. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, referindo ao processo de reencarnação de Sigismundo, ele fala assim: importante ser criança para ser mais tarde homem. Vejamos bem essas palavras. Importante ser criança. E nós não damos a devida importância para as crianças. Não temos noção da dimensão, da importância de ser criança e de tratar essa criança adequadamente. Nós estamos assim muito distante de analisar a importância tal do embrião, do feto e da criança. Tanto que nós não vemos tantos movimentos contra o aborto, porque nós não temos essa noção. Mas lendo esse livro, Missionários da Luz, que é maravilhoso, que explica todo o processo de reencarnação, todo o trabalho dos mentores espirituais, o investimento espiritual, né, no processo de reencarnação, nós com certeza, se nós tivéssemos alguma dúvida a respeito, né, contra, a favor do aborto, é claro que somos contra, nós não teríamos essa dúvida. Até a espiritualidade superior fala que é mais difícil o processo de reencarnação do que desencarnação. Então pensemos na importância disso. Então, se nós pensarmos na pedagogia, na psiquiatria, na medicina, não conseguem dar a devida importância para a criança. Porque a formação da criança, como fala Montessori, começa 25 anos antes do seu nascimento. Por que 25 anos antes do seu nascimento? Porque começa na educação dos seus pais. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala da importância da infância. Aquela criança, aquele serzinho que a gente se apaixona, e ele tem que vir dessa forma. Imagine se ele apresentasse toda a sua carga espiritual ali, a gente já mandava de volta, né? Chegou, vamos mandar de volta aqui, porque nós só vamos descobrir quem é realmente aquele ser que retorna ali, lá na adolescência. Depois que nós estamos apaixonados, comprometidos, envolvidos, né, pelaquela criança, pelaquele ser ali. Então, precisamos, é necessário ainda, no estágio evolutivo em que nos encontramos, passar pelo período da infância. Então, a criança, quando ela começa com a sua peraltice,
que faz parte do seu processo, ela deve ser acolhida, mas nunca com violência. Cale a boca, saia daqui. O processo de lidar com uma criança é muito desafiador. É muito desafiador. Parece que atualmente, mais que no passado. No passado, os pais só olhavam assim com os olhos, corriam os olhos, a gente saía correndo, né? Saía assim, né? Só aquele olhar assim, fulminante da mãe, assim, a gente já, né? Você tocava e ia. Hoje em dia, não. O que você está me olhando assim? Eles olham para a gente. O que você quer? O que você está pensando? É que são espíritos diferentes. Não adianta a gente só falar. Temos que dar o exemplo. Temos que explicar para a criança. Então, a criança que renasce, ela deve ser acolhida com muita bênção. Como Alberto Almeida diria aqui, aquela criança dourada, porque para que ela possa se expressar e para que a gente possa educar. A criança tem que se expressar. Por isso a importância dos pais conviverem com essa criança. Se eu não convivo com essa criança, eu não sei como que ela é, porque ali ela já vai mostrando desde cedo se ela é brabinha, se ela é egoísta, né? Se ela é muito pedante. E aí os pais terão que intervir nesse processo. Por isso a importância da convivência para com a criança, para que aconteça esse processo educativo. E essa criança que nós estamos falando, essa criança que o Alberto Almeida chama no livro de criança dourada, ela traz consigo, ela vem com a sua persistência, né? Ela é persistente, ela é criativa. Nós fomos crianças assim, persistentes, criativas, e nós nos perdemos nesse processo, né? O que aconteceu conosco que nós perdemos isso? E ela fala assim, a criança vai expressando as suas emoções de uma forma bem espontânea. A criança mostra as emoções. O medo, a raiva, a agressividade, a alegria, a tristeza. E aí nós temos que lidar com essas emoções da criança para que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Então ela vai expressar ali essas emoções e nós vamos ter que lidar com essas emoções. Por isso que nós também temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Vamos imaginar que uma criança, ela faz algo e o pai e a mãe dizem assim, se você fizer isso, eu não gosto mais de você. E a criança não quer ser rejeitada. A pior coisa que tem para a criança é a rejeição. Então, ela vai ajustar o comportamento dela para agradar os pais. Mas ela só ajusta o comportamento. Porque ela está com medo de perder esse amor. Então, ela ajusta esse comportamento, mas longe do pai e da mãe, ela vai puxar a orelha, vai dar beliscão, vai dar... Porque com o medo de perder aquele amor e aquela afetividade dos pais, né? Na frente dos pais ela é uma e longe dos pais ela é outra pessoa. Então, o que eu devo fazer realmente? Então, a criança dizer assim para a criança, olha, eu não gosto, coloca a criança no colo, nunca dizer essa palavra, eu não gosto de você por causa disso. Mas pega a criança, coloca aquela criança no colo e diz assim para ela, eu não gosto da sua atitude, mas eu amo você. Verbaliza para a criança que ela é amada, que ela está ali sendo, né? Ela faz parte daquela matriz de origem. Mas ela tem que saber que aquele comportamento, aquela atitude, o pai, a mãe, a pessoa que está fazendo o papel, né, educando, a voz, ela tem que saber que aquela atitude que não é ninguém gosta, mas que ela é amada. Então, a importância de falar para a criança isso.
Porque a criança, de repente, ela quer agradar os pais. Então, ela vai mudar o comportamento, né, em frente aos pais. Então, ela vai apresentar, como diz o Roberto Almeida, um descompasso. Me apresento de um jeito, mas eu sou verdadeiramente de outra forma. Aí que está a grande dificuldade. Quando a criança a gente não ensina ela a lidar com o ciúme, muitas vezes nasce uma criança, um segundo filho ali no lar, e a criança vê que aqueles pais ali, né, têm mais amor, mais afetividade por aquele filho, porque é pequeno. A criança não é ensinada a lidar com essa emoção do ciúme, ela vai muitas vezes se tornar agressiva, e os pais não sabem lidar com isso. Então nós temos que aprender a lidar com essa criança. Não podemos nunca espancar essa criança. A criança não pode ser espancada, né? Aí o que acontece? Ela faz de conta que ela é boa e ela fica com muita raiva dentro de si mesma, porque ela está apresentando uma outra forma de ser. Eu sou boazinha, mas eu fico com muita raiva de mim mesma. E nós, adultos, carregamos dentro de nós adultos aqui, todos nós aqui, essa criança que não foi suficientemente amada, carregada, acolhida, que não teve a oportunidade de lidar com as suas emoções, que muitas vezes tivemos um trato desumano em nossas vidas. Nós trazemos essa criança dentro de cada um de nós. E aí somos o quê? Adultos crianças, que temos muitas vezes um comportamento que não é adequado. Por quê? Porque nós trazemos essa criança ferida, essa criança magoada. E muitas vezes nós queremos que os outros resolvam os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque nós temos essa criança magoada, ferida, e aí nós levamos, né, para o atendimento fraterno, para o psicólogo, para o médico, querendo que resolva essa dor que trazemos dentro de nós. E quantos adultos que não conseguem conversar com a esposa, com o seu esposo, começa uma gritaria ali. Por quê? Porque a criança, né, que está ferida e que está magoada. Quantos de nós, quando trazemos uma ideia, muitas vezes, às vezes na casa espírita, e a nossa ideia não é validada, saímos dali, deixamos a casa, ou saímos magoados. Mas o problema não é das pessoas ali da casa, é a nossa criança interior, que está muito ferida e que está muito magoada. Ou às vezes a nossa ideia não é validada, nós dizemos que o outro que está obsedado. E aí nós levamos para a reunião de desobsessão, porque é o outro que está obsedado. E o problema está dentro de nós. E aí quantos de nós não confiamos em ninguém? Desconfiamos de todo mundo. Por quê? Porque trazemos dentro de nós essa criança ferida e magoada. Ou nós somos muito ingênuos, confiamos de todas as pessoas, nos entregamos a todas as pessoas. Novamente é essa criança, né, magoada, ferida. E quantos de nós aqui que somos regidos pelo medo? Temos medo de tudo e de todos. O que será que aconteceu lá na nossa infância? O homem do saco vai te pegar. E aquela música assim, bicho-papão sai do telhado, deixa a criança dormir sossegada, a criança abre o olho e diz, meu Deus, o bicho-papão, como que eu vou dormir? Não é verdade? Ou ameaçamos com a polícia, imagine. E aí nós somos regidos pelo medo. E o que acontece? Aí nós nos tornamos adultos o quê? Ansiosos, medrosos, não conseguimos enfrentar situações, porque o medo nos domina. Mas lá na nossa infância, nós fomos regidos pelo medo.
bicho-papão e tudo mais que nós conhecemos. E nós trazemos essas marcas dentro de nós. E a agressividade? É bom que a criança apresente agressividade. É uma forma de defesa. Agora, o que nós vamos fazer com a agressividade da criança? Nós vamos adequando assertivamente essa agressividade. Nós vamos ali conversando com a criança, tratando, e nós vamos lidando com aquela agressividade. Mas o que acontece conosco? Nós sabemos lidar com a nossa agressividade? O que nós fazemos quando alguém pisa no nosso pé, alguém fecha, né, o nosso carro? Como que nós lidamos com a nossa agressividade? O que nós fazemos? Ou nós explodimos, saindo brigando, dando soco, ou nós guardamos, né, e acabamos com problemas digestivos, porque nós estamos guardando a nossa agressividade. Porque nós não aprendemos a lidar com a nossa agressividade. Então, nós só temos, às vezes, duas opções. Ou a gente reprime, ou a gente explode, todo mundo sofre com a nossa agressividade. E a criança, ela vai apresentar a sua agressividade. E nós vamos ter que aprender a lidar com essa agressividade da criança. Crianças que foram abusadas, né, os seus abusadores também foram abusados. Então, o pedófilo, aquele que abusa a criança, ele também foi abusado. Nós vamos viver, muitas vezes, aquele script de violência. Seu lar era muito violento, seu pai batia na mãe. A criança vive ali aquele script ali e ela vai continuar naquele script de violência. Se ela vive naquele script de bebedeira que as pessoas bebem, é natural, é muito difícil quebrar isso. Só se nós tomarmos consciência disso. Mas nós vamos continuar nesse script aí. Então nós temos que pensar como é importante, né, lidar com a criança. E a tristeza? A criança tem que aprender a lidar com a tristeza também. O que está acontecendo agora? O jovenzinho perde a namorada, o primeiro amor da sua vida, vai lá e o quê? Se mata. Por quê? Porque desde criança não aprendeu a lidar com a tristeza. A tristeza é uma emoção que faz parte de nossas vidas. Então, o que acontece muitas vezes? A criança ali, morre o cachorrinho, o pai e a mãe vão lá e compram o outro logo. Não. Deixa as crianças passar pela tristeza, sentir a tristeza, entrar em contato com a tristeza, porque nós vamos passar frustrações em nossas vidas. E a criança tem que sentir a frustração. É como a musculação. Vou me frustrando, passo uma frustração, passo outra. Aí quando eu chego numa idade, né, na juventude, na adolescência, eu já consigo suportar as frustrações. Agora, se nós não deixamos a nossa criança, né, passar por frustrações, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com essa criança? Ela vai se suicidar na primeira frustração que ela passar na vida dela. Então tem que aprender a lidar com a tristeza. E nós não fomos adequadamente nutridos na alegria. Nós somos adultos que muitas vezes carregamos dentro de nós um fardo tão pesado. Parece que nossa vida é pesada, porque nós na nossa infância nós não fomos adequadamente nutridos, né? Aí nós ficamos irritados se a criança está dando muita risada, está feliz, está alegre, nós nos irritamos. Porque nós trazemos dentro de nós essa criança que foi ferida, que foi magoada. O Alberto Almeida conta que ele teve uma paciente que ela contou que a mãe batia nela. E quando a mãe batia, a mãe dizia assim, engole o choro, engole o choro. E ela apanhava da mãe. Engole esse choro, engole esse choro. Aí quando ela parava de surrar aquela paciente parava de apanhar, a mãe dizia agora dê risada, dê risada. Aí o Alberto Almeida diz assim, está criando, né, um processo de esquizofrenia.
uma ruptura com a sua personalidade. Porque ela tinha que engolir o choro e depois chorar. E quantos de nós não conseguimos chorar? A gente começa a chorar e pede desculpa, tem vergonha de chorar. Chorar faz parte. Nós podemos chorar, podemos sorrir. Como essa história que homem não pode chorar. E olha que quase que eu entrei nessa esses dias, olhando meu sobrinho neto, ele chorando. Eu disse, não, deixa chorar. Que chore à vontade. Que lave bastante, que é bom chorar. E a gente fica envergonhada e não... Como? Chico, muitas vezes, ele chorava com aquelas mães que traziam ali a sua dor, o sofrimento da perda dos seus filhos, que não entendiam os desígnios divinos, que estavam no plano, né, do pai, mas o Chico chorava junto com aquelas mães. Então chorar é algo normal. E a gente tem vergonha, a gente reprime o nosso choro. Por quê? Criança não para de chorar, não chore, né? Por quê? Aí o que é o adulto que está ali? O adulto que não consegue lidar com o seu choro, aí fica reprimindo essa criança. E muitas vezes nós trazemos aquela criança interior, nossa, que quer ir lá na van, porque não temos shopping aqui, e quer gastar tudo. E aí nós levamos uma outra criança ali, e aquela criança ali também, ela vai pegar o mais molenga, que está com a sua criança mais interior ferida, e vai pegar o mais molenga para ir junto lá na van. Porque aquela criança, adulto lá, aquele adulto criança, não consegue dizer não para aquela criança pequena. Porque nós não conseguimos lidar com isso ainda. Então nós trazemos dentro de nós essa criança interior que está sofrida, que está passando por dificuldades, que está passando por dor. E o que eu devo fazer? O que eu vou fazer então? Como que eu vou lidar com essa minha criança interior que nós trazemos dentro de nós? Já viram? Aquela pessoa que ficou de mal na idade adulta. Ficar de mal. O que significa isso, ficar de mal? Não converso mais. Tem pessoas que passam anos sem conversar com a outra pessoa. O que é isso? É a criança interior que está ferida, que está magoada. Aí vai ficando de mal. O Alberto Almeida, ele vai propor no livro, porque nós temos que fazer um processo de autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. Eu vou ter que conhecer aonde que está essa criança interior minha, e aonde que estão, quais são as emoções que eu trago que não foram devidamente lidadas, né, dentro de mim. Então ele propõe no livro assim, que eu vou meditar, faço uma meditação, acalmo meus pensamentos e vou meditar. E aí eu começo a voltar lá na minha infância. E lá na minha infância eu vou encontrar tantos momentos que eu fui ferida, que eu fui magoada. Porque hoje em dia nós temos o bullying. E quantos de nós fomos feridos e magoados? E lá nessa meditação eu vou encontrar situações. E eu vou me ouvir como criança novamente, ele fala. Eu vou me olhar como criança. E vou ver novamente aquela situação ali que eu passei. De repente, um momento de raiva, e eu não consegui lidar com aquela raiva, ou eu guardei aquela raiva dentro de mim, ou eu explodi. Vou lembrar de um momento de medo muito grande que eu passei, e eu não consegui lidar com esse medo. Então, o que eu vou fazer? Nas minhas meditações, eu vou me imaginar criança. Vou olhar a mesma situação em que eu fui, muitas vezes, agredida, magoada, houve uma negligência ali, alguém me feriu, e aí eu vou fazer o quê? Nessa visualização, nessa meditação, eu, adulto, que eu sou agora, vou chegar para essa criança que sou eu, e vou abraçar
e vou acolher essa criança com um amor muito grande. Vou ao amor maternal e um amor paternal. Eu vou imaginar aquela situação ali, e que eu tenho feito isso. E ele diz assim, quantas vezes for preciso. E eu vou abraçar, e eu vou acolher aquela criança ali. Porque nós passamos aquela situação ali traumatizante, e não tinha ninguém. Ninguém nos abraçou, ninguém nos acolheu. Muitas vezes ficamos sozinhos, guardando aquele sentimento. E essa criança que está ferida, que está magoada, que passou por essas raivas, que passou por esses medos, ela agora está aparecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí nós não sabemos lidar com a nossa raiva. Ou nós temos, como eu disse anteriormente, ou a gente explode, ou a gente reprime. Nós não sabemos lidar com a nossa agressividade. Porque lá, quando nós éramos criança, essa emoção da agressividade não foi devidamente trabalhada. E o que nós vamos fazer? Nós vamos culpar os nossos pais? Não. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Todos nós aqui somos atrasados. Somos o 5º na escala evolutiva. Então, nós somos o 5º planeta, né, primitivo de provas e expiações. Estamos passando por um planeta, né, de regeneração. Mas somos o 5º. Então, nós não vamos culpar os nossos pais, os nossos professores, ninguém. Porque é o que nós merecíamos. Nós merecíamos os céus, mas não fizemos por merecer. Então, nós tivemos que passar por essas dores, por esses momentos de medo, de agressividade. E não adianta, porque nossos pais também estão num processo evolutivo muito parecido com o nosso. Mas a nossa proposta é que realmente cada um de nós queiram, né, o melhor para si mesmo, lidar com essas emoções, melhorar o nosso convívio na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa espírita. Nós temos que olhar para essa criança interior que trazemos dentro de nós, que foi ferida, que foi magoada. E a proposta do Alberto Almeida no livro, eu espero que vocês queiram comprar, quem sabe daí a casa encomenda, né? Vocês podem fazer o pedido aqui. O Alberto Almeida, ele traz essa proposta. Como que nós faremos para acolher, para amar, para integrar essa criança interior dentro de nós, com muita amorosidade, com muito carinho, para que ela consiga aparecer nas nossas relações interpessoais. E para encerrar, eu quero contar uma história que um grande rabino pediu uma audiência com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II já estava com Parkinson. E ele não queria atender porque ele estava doente. Mas ele insistiu, o grande rabino vindo de Israel, insistiu com a audiência. Aí o Papa permitiu que a audiência fosse breve. E o Papa sentou, e o grande rabino sentou em frente do Papa. E disse, eu vim aqui para lhe contar. Teve um menino, um casal de judeus que morava na Polônia, na Segunda Guerra Mundial. E o marido foi preso, foi para o campo de concentração. A mulher, a judia, ela viu que provavelmente ela seria a próxima. E ela, com aquele filho de 2 anos, para salvar o filho, ela entrega esse filho a uma mãe polonesa cristã. E ela pede para essa mãe polonesa que quando acabasse a guerra, e se ela não voltasse, que esse menino fosse criado como judeu. E a mãe polonesa pega aquela criança de 2 anos de idade. E a criança, quando termina a guerra, a criança está com 4 anos. E a mãe cristã já tem uma afetividade, tem um amor muito grande pelaquela criança. Mas ela havia feito uma promessa àquela mãe judia. E ela, na dúvida,
o que ela faria com aquela criança entre a promessa e o desejo de tornar aquela criança cristã como sua filha? Ela procura o pároco daquela cidade. E ela pergunta para o padre o que ela deveria fazer. Ou ela batiza, ou ela manda para Israel, para ela ser criada como judeu. Aí o padre aconselha aquela mãe. Se você fez essa promessa, então cumpra essa promessa. E mande essa criança para ser criada em Israel. E aí esse grande rabino olha para o Papa e diz assim: essa criança sou eu. E o pároco daquela cidadezinha era o senhor Karol Wojtyla, era o Papa. E eu vim aqui agradecer pelo que o senhor fez. Então essa criança ali, que havia perdido 2 mães e um pai, havia se tornado um grande rabino, uma pessoa importante, uma pessoa boa, uma pessoa, quem sabe, tinha um self mais estruturado, como a Joana de Anjos fala, como Jung fala, para suportar todas essas diversidades ali, mas estava ali para agradecer o que o Papa havia feito. Então, que nós possamos curar, tratar da nossa criança interior para nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, e nós damos por encerrada a nossa exposição.